Olá pessoal, boa noite, como estão? Boa tarde, bom dia, dependendo do horário que você está assistindo a aula. Vamos lá, estamos na reta final, né? Daqui a pouco tem a prova. Espero que eu tenha conseguido ajudar a quem está acompanhando. E se você não está, site aqui, ó, www.caixa.pmr.com.br, que você vai encontrar todas as aulas lá, faz o intensivão, bota lá uma grade de horário por dia, dá tempo de assistir tudo ainda. Tá? Tem aulas um pouquinho mais longas e um pouquinho mais curtas. Vamos ao que interessa. Segundo aí, aula 2 do Estudando Junto. A gente vai tentar destrinchar junto uma segunda parte da apostila. Então vamos lá. Ó, o que se entende por violência doméstica e familiar contra a mulher? O que se entende então nisso? Quando que é configurado isso? Violência doméstica e familiar contra a mulher, né? Então a gente está falando aqui de ação ou omissão. Então pode ser omissão? Pode ser uma ação ou omissão. Quando? Ela tem que ser intencional ou negligente, né? O cara tá com aquele dolo ou culpa. Intencional ou negligente, que tem como consequência aqui a morte, lesão, sofrimento. Essa lesão pode ser independente da gravidade, empurrão até a morte. E o sofrimento físico, psicológico, sexual, patrimonial ou moral. Então, olha só, como eu te disse aqui, lesão independente da gravidade, ela pode ser um empurrão, um tapa, uma lesão grave ou gravíssima, até o homicídio. O sofrimento físico é a dor ali, o psicológico pode ser uma ameaça, uma humilhação, um insulto, manipulação emocional, controle excessivo. Isso aqui são exemplos, né? A gente pode ir ao infinito e além. Sexual, com coerção, estupro, abuso sexual, exploração, práticas não consensuais, não autorizadas. Impedir o uso de contraceptivo também está numa violência, tá? Então, tudo isso aqui. Então, vamos lá, a gente está tentando entender quando que eu vou estar nessa dinâmica de violência doméstica e familiar contra a mulher. Então, quando acontecem essas coisas aqui, uma ação, omissão, intencional, negligente, morte, lesão, sofrimento, todas essas coisas, num ambiente doméstico, familiar, ou que tem aqui uma característica afetiva, certo? E aqui está, diminuição de autoestima ou que lhe prejudique, perturbe o pleno desenvolvimento ou que vise desagradar ou controlar suas ações comportamentais, crenças e decisões mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, vigilância constante, perseguição contumaz, insulto, chantagem, ridicularização, exploração e limitação do direito de ir e vir a qualquer outro meio que lhe cause prejuízo, saúde psicológica, enfim, essa dinâmica toda que a gente veio destrinchando aos poucos aqui no ambiente doméstico, familiar e afetivo. Então a gente precisa entender o que seria o ambiente doméstico, o que ele está falando que é no âmbito familiar e o que ele está falando que é no âmbito afetivo. Correto? Familiares ou pessoas com quem compartilham o espaço doméstico. A gente já vai ver isso já. Principalmente parceiros íntimos, o ex também. Tá? O que acontece? Acaba que essa pessoa, nessa dinâmica, ele exerce um poder e controle sobre a mulher, deixando-a vulnerável e dependente. Então vamos lá, ambiente doméstico, familiar e afetivo. Tudo aquilo que ocorre no ambiente doméstico ou no familiar não afetivo. O que seria um ambiente doméstico? Um ambiente doméstico é aquele ambiente com ou sem vínculo familiar, tá? Em que a pessoa vive, dentro da casa. Então assim, não precisa ter vínculo familiar. Não precisa ter uma relação amorosa, mas está dentro da casa. A empregada doméstica, por exemplo, dentro de uma residência, ela está no ambiente doméstico. Se seguir aquele parâmetro todo ali, ela pode ser sim vítima com o patrão sendo o algoz ali, de violência doméstica e familiar contra a mulher, certo? Então a empregada, a enfermeira que está lá dentro da casa, a enteada. Então o que acontece dentro daquele ambiente doméstico? Uma violência daquele modo que acontece dentro do ambiente doméstico. Familiar é quando acontece com esses vínculos sanguíneo, afinidade ou mesmo de consideração. O irmão, cunhada, nogra, senhora, sogra, enfim, com esse vínculo familiar. E o afetivo é justamente ali namoro, o marido já, a gente pode dizer que criou nesse ambiente familiar, né, mesmo que a afinidade, consideração, consanguíneo. Então assim, namoro, noivado, o ex, entendeu? Tudo que tem esse vínculo afetivo que pode vir a fazer com que o cara consiga ter esse poder sobre a mulher. Então temos uma súmula aqui que fala: para a configuração da violência doméstica familiar prevista no artigo 5º da lei tal, não é exigido coabitação entre autor e vítima, ou seja, não é necessário que morem no mesmo local. Se morar, tá aqui no ambiente doméstico, beleza, é um dos requisitos, mas tem um outro, pode ser que não more, mas seja, né, tenha um vínculo familiar e configure isso. E pode não morar e estava namorando e configura.
entendeu? Isso que essa súmula aqui está querendo te dizer. Então a lei é 11.340, a gente já falou sobre isso, e está lá o artigo 5º, para os efeitos dessa lei, configura-se violência doméstica e familiar contra a mulher, qualquer ação ou omissão. A gente destrinchou isso no outro slide, ó. Qualquer ação ou omissão baseada no gênero a gente falou na primeira aula, que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual, psicológico, dano moral, ou seja, qualquer ação ou omissão baseada no gênero, certo? Número 1, aula 1, a gente destrinchou bem essa situação aqui. Então, que causa morte, lesão, a gente falou agora ali, independente de orientação sexual. Também deixamos esclarecido isso na aula 1, tá? E aqui depois aquela breve leitura. Os crimes estão previstos, eles estão previstos no Código Penal ou em leis especiais. A Lei Maria da Penha 11.340, ela não é uma lei que traz crimes, entendeu? O crime é comum, crime de homicídio, crime de lesão corporal, crime de injúria, os crimes eles estão previstos no Código Penal ou em leis especiais. Não é que ele esteja previsto na Lei Maria da Penha. É que quando um desses crimes previsto no Código Penal ou nas leis especiais, um desses crimes que pode ser cometido contra qualquer outra pessoa, quando um desses crimes é cometido no ambiente familiar contra a mulher por causa do gênero dela, aí você vai colocar nesses crimes as agravantes ali, os problemas que a Lei Maria da Penha vai trazer para a pessoa que cometeu nesse crime, entendeu? Aqui, ó, no caso de violência doméstica familiar, será tipificada nestes crimes com os malefícios da lei em comento. Ou seja, essa lei vai vir e vai agravar o problema, vai ficar pior de responder, porque ela vai te tirar alguns benefícios que você teria se não fosse, no caso de violência doméstica familiar. Essa é a lei. Para não dizer que a Lei Maria da Penha não traz crime, agora ela traz um crime. Ele traz um crime quando o cara desobedece, ó, descumprir decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência previstas na lei. Antigamente ficava, desobediência, isso, aquilo. Agora ele incorre nesse crime aqui da Lei Maria da Penha. É esse crime que ela traz. Os outros, ela vai causar um malefício, mas os crimes é um crime que está previsto no Código Penal, na lei especial. Beleza? Isso ficou entendido? Então, ela traz um crime? Traz sim. O descumprimento de medida protetiva. Aí o cara vai estar incorrendo nesse crime aqui. Ou a mulher, né? Que a gente viu que a mulher também pode ser o sujeito ativo. Temos aqui o artigo 9º. E aí também vale a pena aquela leitura, tá bom? Artigo 9º, seus parágrafos aqui. O que eu destaquei para você aqui, ó. O que ele está querendo te trazer aqui? É que o agressor, ele vai ser aqui, ó, obrigado a ressarcir todos os danos causados, inclusive ressarcir o Sistema Único de Saúde, de acordo com a tabela do SUS, os custos relativos ao serviço. Ou seja, além de responder pelo crime cometido, além de ser agravado pela Lei Maria da Penha, ele ainda vai ter que ressarcir os danos causados à vítima, né? E os danos que o Sistema Único de Saúde teve, o que o hospital gastou com aquela pessoa, correto? Então terão seus custos ressarcidos pelo agressor. Então, a de hoje foi essa, tá bom? E eu estou destrinchando ela em pedacinhos para a gente ficar com vídeos curtos, rápido, e você consiga assistir até o final, até a data da prova, de repente reassistir se precisar, mas aquela dica, o ideal seria você rever pelo slide, tá? Baixa lá o PDF do slide e faz uma revisão por ali, porque toda hora você ficar precisando assistir toda a aula de novo, né? Espero estar ajudando. Qualquer coisa tá aí as contribuições para quem desejar. E não esquece de inscrever e dar aquele like lá no YouTube para ajudar a crescer, a movimentar o canal. Quando acabar essa aqui eu vou emendar em outros conteúdos na área jurídica. Para quem gostar, é só continuar seguindo. Um abraço.